Sejam bem-vindos. Meu nome é Ariel Xavier e estou aqui para falar sobre tratamento de não conformidades. Sou auditor e consultor de sistema de gestão de proteção e privacidade de dados, sistema de gestão integrados por meio da ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, cadeia de custódia FSC, ESG, ABNT PR 2030, e também sou autor e desenvolvedor do ESG Cloud, que é um software que roda em nuvem. Possuo 28 anos de experiência. O que é uma não conformidade? Não conformidades são, nas palavras da própria ISO 9001, versão 2015, o não atendimento de um requisito pré-estabelecido. Esses requisitos podem variar entre fatores externos e fatores internos, como os processos e procedimentos da empresa. Tratamento de uma não conformidade. Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os requisitos para análise crítica da não conformidade, incluindo reclamações de clientes, segregação do produto não conforme, correção sobre a não conformidade, determinação das causas das não conformidades, avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não conformidades não ocorrerão novamente, determinação e implementações de ações necessárias, registro dos resultados de ações executadas e verificação da eficácia de ações. Vamos entender sobre não conformidade. As não conformidades são oriundas de reclamações de clientes, auditorias, fornecedores, pode ser interna ou externa. E sempre quando tem uma não conformidade, nós temos que investigar a causa e o seu efeito, que devemos tomar ações para correção, para bloqueio. O importante é não podermos nos acostumar com erros, não conformidades. Bem, vamos ver aqui então um exemplo sobre não conformidade, a ação a ser tomada. O Otávio levou o carro na oficina. O mecânico entrou no carro e deu a partida. E Otávio ficou esperando atrás do carro. Ao dar a partida, Otávio ficou sujo da fumaça que saiu do cano de escape. Bom, qual é a não conformidade? O problema? Otávio ficou todo sujo. Qual a ação de correção para bloqueio do seu efeito? Limpar o Otávio. Aí, nós vamos utilizar o diagrama de Ishikawa, verificando a questão de mão de obra, o método, a máquina, o material, a medida, o meio ambiente, a gestão administrativa e a manutenção. E chegamos à conclusão que a ação corretiva para bloquear a causa não basta apenas fazer a ação de correção, que é limpar o Otávio. Temos que solicitar uma análise criteriosa do motor. 2, regular o motor do carro. 3, fazer uma revisão anual do carro, colocando-o em manutenção preventiva anual. Bem, nós vimos no exemplo anterior um problema do Otávio, que na verdade o problema era motor desregulado. E onde tinha o diagrama Ishikawa, que nós chegamos à conclusão para tomar todas aquelas ações corretivas.
Agora, o que vem a ser esse tal diagrama de Ishikawa? O diagrama de Ishikawa foi elaborado por Koharu Ishikawa após a guerra e no Japão, onde ele foi distribuído, aplicado nos Estados Unidos, Japão e depois em todo o mundo. E ele é dividido em algumas seções. Uma delas, a mão de obra, que representa causas potenciais de um problema relacionado às pessoas envolvidas no processo. Refere-se a fatores ligados ao desempenho humano. Exemplo, falta de treinamento ou capacitação inadequada, erro humano por distração, falta de atenção ou cansaço, falta de pessoal ou sobrecarga de trabalho, desmotivação ou baixa moral da equipe, problemas de comunicação entre os membros da equipe, falta de experiência ou conhecimento técnico, desconhecimento de procedimentos ou instruções, turnover elevado, rotatividade de pessoal, que pode levar também a ter um problema de mão de obra. Cabe-se aqui salientar que, normalmente, a última questão a ser analisada é a mão de obra, porque, na verdade, nós temos problemas sistêmicos. E, em último caso, colocar a questão de mão de obra. Outro item do diagrama de Ishikawa refere-se ao método, que o método é o modo como as atividades são realizadas, ou seja, aos processos, procedimentos, instruções de trabalho e práticas operacionais utilizadas para executar uma tarefa ou produzir um produto ou serviço. Exemplos: procedimentos inadequados ou inexistentes, instruções de trabalho mal escritas ou desatualizadas, falta de padronização nos processos, desvios nos métodos operacionais, métodos incompatíveis com os recursos disponíveis, execução fora dos procedimentos estabelecidos, mudanças no processo sem validação. Uma outra parte do diagrama de Ishikawa para se levantar as causas, analisar as causas, é o item máquina, que refere-se a todos os equipamentos, ferramentas, dispositivos e tecnologias usados na execução de um processo ou atividade. Exemplos: equipamentos desregulados ou mal calibrados, máquinas com manutenção atrasada ou deficiente, ferramenta inadequada para a tarefa, falhas técnicas ou elétricas, obsolescência tecnológica, software com falhas ou desatualizado, interface homem-máquina confusa ou difícil de operar. Seguindo no nosso diagrama Ishikawa, temos que avaliar a questão de material, que refere-se aos insumos, matérias-primas, componentes ou qualquer recurso físico utilizado no processo produtivo ou na execução de um serviço. Exemplos: matéria-prima fora das especificações técnicas, lote de material contaminado ou vencido, fornecimento irregular ou instável, substituição de material sem validação, armazenamento inadequado, umidade, temperatura, etc., falta de rastreabilidade do material, fornecedores não qualificados. O ponto a ser verificado no diagrama Ishikawa é a questão da medida, que refere-se aos métodos de medição, controle, monitoramento e indicadores usados para verificar a qualidade, desempenho ou conformidade de um processo, produto ou serviço. Exemplos: instrumentos de medição descalibrados ou inadequados, métodos de medição inconsistentes ou mal definidos, falta de padronização na coleta de dados,
indicadores de desempenho mal formulados, erros humanos na leitura ou registro de medidas, ausência de critérios claros para aceitação / rejeição de produtos, dados manipulados ou incorretamente interpretados. Um outro item a ser verificado no diagrama de Chicao é a questão do meio ambiente, que inclui fatores como temperatura, iluminação, ruído, limpeza, cultura organizacional, clima interno da equipe e até condições externas como clima e localização geográfica. Exemplos: temperatura e umidade inadequados para o processo, iluminação deficiente na área de trabalho, ambiente com muito ruído ou distrações, espaço físico mal planejado, aperto, falta de ergonomia, cultura organizacional tóxica ou desmotivadora, falta de ventilação ou limpeza no local, interferências externas, clima, poluição, etc. O diagrama de Ishikawa não consta a questão de manutenção, porém, modernamente, em últimos tempos, foi incluído como se estivesse no diagrama de manutenção esse item importante, o qual ele é utilizado também para verificação de levantamento de causas. A manutenção refere-se às atividades de conservação, inspeção, ajuste, correção e prevenção aplicadas a máquinas, equipamentos, instalações e sistemas para garantir seu bom funcionamento e evitar falhas. Exemplos: falta de um plano de manutenção preventiva, execução incorreta ou incompleta da manutenção, atraso em manutenção corretivas, peças de reposição indisponíveis ou inadequadas, falta de qualificação da equipe de manutenção, comunicação ineficaz entre produção e manutenção, manutenção reativa, só age após a falha. Ou seja, são itens que podem levar a termos uma causa que contribua para o problema. Um outro item que se costuma também analisar no diagrama de Ishikawa é a questão da gestão administrativa, que refere-se a decisões políticas, planejamento, comunicação, liderança e controle gerencial que pode impactar os processos e resultados. Essa categoria avalia como a administração da empresa influencia o problema analisado. Exemplos: falta de planejamento estratégico ou tático, políticas mal definidas ou inexistentes, comunicação deficiente entre setores, decisões gerenciais mal fundamentadas, falta de indicadores e metas claras, ausência de acompanhamento ou supervisão, conflito entre áreas ou níveis hierárquicos, cultura organizacional desalinhada com os objetivos. Bem, através dessa técnica chamada 5 porquês, nós vamos descobrir a verdadeira causa raiz do problema. Então, nós temos esse problema que, em um certo colégio, os alunos estavam insatisfeitos com o novo uniforme. Devemos, então, fazer a pergunta: por que a insatisfação com a mudança do uniforme? E a resposta que os alunos deram é porque os alunos reclamaram da qualidade. O segundo porquê, devemos perguntar por que os alunos reclamam da qualidade do uniforme. E os alunos respondem porque os alunos não gostaram do material do uniforme. O terceiro porquê é por que os alunos não gostaram do material? Porque o tecido era quente.
A quarta pergunta era por que o tecido escolhido era quente. Era quente porque não foi levado em consideração o tipo de tecido na especificação. Como a quinta pergunta dos 5 porquês, por que não foi especificado o tipo de tecido? Porque não havia estabelecidos os requisitos mínimos para a aquisição dos uniformes. Notem que, através dessas 5 perguntas, descobrimos que a causa raiz pela insatisfação com o novo uniforme era porque não havia estabelecido os requisitos mínimos para a compra desses uniformes. A tratativa de não conformidade é importante porque possibilita enxergar o funcionamento de todo o sistema de gestão da empresa. Existe uma empresa sem não conformidade? Não. Existe empresa que não identifica as não conformidades porque não conhece seus processos. Importante, treine os colaboradores nos processos, nas falhas dos processos, estimule a detecção de falhas e não a punição. Bem, chegamos ao fim dessa pequena resumo sobre tratativa de não conformidades. Quero aqui agradecer a todos e deixo aqui o site e meu e-mail para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado.